A Arábia Saudita está se preparando para a guerra. O Catar se alinhou aos Estados Unidos. Os Emirados Árabes Unidos estão rompendo seus laços de meio século com o Irã. E as 6 economias mais ricas do Golfo estão prontas para ocupar o assento da coalizão que a OTAN rejeitou e abandonou. Por 40 anos, o Irã foi um jogador no Golfo que ninguém ousava tocar. O Catar estava mediando, Omã estava montando a mesa de negociações e a Arábia Saudita havia estendido um ramo de oliveira em 2023. Agora essa mão é um punho porque o Irã mordeu essa mão na noite de 18 de março. Atacou 9 países, deixou 20 bilhões de dólares em danos em Ras Laffan, no Catar, mísseis explodiram sobre os céus de Riad e um drone atingiu Yanbu, a única rota de exportação de petróleo da Arábia Saudita fora do Estreito de Hormuz. O que recebeu em troca? Em 24 horas, o Catar e a Arábia Saudita expulsaram diplomatas iranianos. Os Emirados Árabes Unidos fecharam instituições iranianas. MBS, com total apoio de Trump, autorizou uma retaliação militar. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal, fez uma declaração histórica perante 12 países. Reservamos o direito à intervenção militar. Quantos dias eles têm? Não os notificarei via Telegram. As pontes árabes do Irã foram destruídas da noite para o dia. Em seu lugar, agora estão preparações para unir forças com os Estados Unidos e uma coalizão do Golfo cercando o Irã por todos os lados. Neste momento, os exércitos estão no nível mais alto de alerta. Há preparativos sérios em andamento no Catar e na Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem o exército mais caro e melhor equipado do mundo árabe. Adquiriu mais de 600 bilhões de dólares em armas ocidentais nos últimos 20 anos. Mas este arsenal nunca foi usado diretamente contra um inimigo estatal. A declaração do Príncipe Faisal é a ameaça ofensiva mais explícita feita por um oficial saudita desde a Guerra do Golfo de 1991. Então, como seria um ataque saudita e por que uma aliança com os Estados Unidos é o verdadeiro pesadelo para o Irã? A Real Força Aérea Saudita possui a frota aérea mais poderosa da região. F-15SA Strike Eagles, Eurofighter Typhoons e aeronaves de ataque Tornado. Esses jatos têm alcance para atacar instalações de petróleo ao longo da costa oeste do Irã, infraestrutura na ilha Karg, o porto de Bushehr e até alvos militares em Isfahan e Shiraz. Os pilotos na Arábia Saudita não estão mais descansando. Uma frota de 232 F-15 e 72 Typhoons tem realizado missões de alerta desde o início da guerra. Jatos F-15SA de bases nas províncias orientais estão prontos 24 horas por dia em posições com vista para o Golfo Pérsico, enquanto Typhoons estão guardando o corredor de Yanbu no Mar Vermelho. Aeronaves de alerta antecipado E-3, Sentry, AWACS estão voando em rotação sem pousar, detectando sinais de lançamento do Irã em segundos. Os aviões-tanque A330 estão prontos para estender o alcance dos caças em território iraniano. As equipes de defesa aérea interceptaram 75 a 90 mísseis balísticos nos primeiros 20 dias. No solo, 1.500 tanques e 7.000 veículos blindados foram implantados na província oriental. 15.000 tropas paquistanesas e F-16. Block 52 paquistaneses estão implantados em solo saudita. O elemento mais secreto está à espera. Os mísseis balísticos DF-3A e DF-21 da Força de Mísseis Estratégicos da Arábia Saudita em lançadores móveis, dentro do alcance para atingir qualquer ponto no Irã, e os militares sauditas estão em alerta total. O Catar é pequeno, mas mortal. F-15 Kia Advanced Eagles e 24 caças. Rafale estão em alerta. Na primeira semana da guerra, alcançou sua primeira vitória aérea. Jatos F-15K abateram 2 Su-24 iranianos que se aproximavam de Ras Laffan apenas 2 minutos antes de entrarem no espaço aéreo. A Marinha do Catar interceptou mais de 60 mísseis balísticos usando o sistema de defesa antimísseis Aster-30. No quartel-general do CENTCOM em Al-Udeid, Typhoons da RAF, pessoal canadense e plataformas dos Estados Unidos estão trabalhando lado a lado. O Catar tornou-se efetivamente um centro de guerra multinacional. Os Emirados Árabes Unidos estão suportando o peso do conflito. Até 17 de março, haviam interceptado 314 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.672 drones, uma das operações de defesa aérea mais intensas da história. Jatos F-16 e F Desert Falcon estão em patrulha. Os F-35 dos Estados Unidos estão ativos em Al-Dhafra. Aeronaves britânicas estão realizando surtidas defensivas a partir da RAF Al-Mihad, e a Austrália destacou uma aeronave de alerta antecipado e 7 Wedgetail. O CEO da ADNOC resume a situação. A infraestrutura energética em toda a região está sendo alvo. Esta é uma guerra econômica global.
O presidente do Centro de Pesquisa do Golfo resumiu a situação. Perdemos nossa confiança no Irã. Operações navais conjuntas com os Estados Unidos e ataques aéreos coordenados estão em consideração. Esta declaração pode marcar um ponto de virada na guerra porque a OTAN recusou, o Japão rejeitou e o Reino Unido e a França não se juntaram à coalizão. Os Estados Unidos estavam travando esta guerra em grande parte sozinhos. Agora, os estados do Golfo, 6 nações com um PIB combinado superior a 2 trilhões de dólares, estão se alinhando ao lado dos Estados Unidos. O Irã, de fato, resolveu sozinho o maior problema de aliados dos estienhos. A Arábia Saudita tem 3 caminhos pela frente, e todos estão na mesa. Primeiro, retaliação, um ataque aéreo às instalações petrolíferas iranianas. A lógica, como uma fonte saudita disse à AFP, é clara. Se o Irã lançar um ataque organizado contra a Aramco, nós atacaremos as instalações de petróleo iranianas. Jatos F-15SA e Typhoon poderiam atacar o terminal de petróleo da ilha Karg, a refinaria de Abadan e o porto de Bandar Abbas. Isso reverte a chantagem do Irã de vou queimar sua infraestrutura de energia, enviando a mensagem: eu posso fazer o mesmo. E a Arábia Saudita tem uma vantagem sobre o Irã. A defesa aérea do Irã foi amplamente debilitada pelos Estados Unidos. Os jatos sauditas enfrentarão um escudo aéreo muito mais fraco. Em segundo lugar, e talvez o cenário mais provável, operações da coalizão do Golfo coordenadas com os Estados Unidos. A OTAN recusou, mas se os estados do Golfo se juntarem, a equação muda completamente. Os F-15SA sauditas, F-16 dos Emirados Árabes Unidos e Mirage 2000, juntamente com os FA-18 do Kuwait, o poder aéreo coletivo do Golfo é adicionado aos 3 porta-aviões dos Estados Unidos. As capacidades de inteligência e de direcionamento dos Estados Unidos combinadas com o poder de fogo do Golfo, essa combinação iria desgastar as defesas costeiras do Irã, a infraestrutura portuária e os depósitos de mísseis em um ritmo e escala diferentes, e o significado estratégico é imenso. Esta guerra não seria mais os Estados Unidos e Israel atacando o Irã. Tornar-se-ia o Irã lutando contra toda a região. A propaganda do Irã desmorona, sua base de legitimidade desmorona. Até agora, Teherã tem construído uma narrativa de defesa contra a agressão imperialista. Quando os países do Golfo se alinham ao lado dos Estados Unidos, essa narrativa perde toda a credibilidade. Terceiro, estrangulamento geoeconômico, isolando o Irã economicamente sem um ataque militar. A Arábia Saudita é a líder de facto da OPEP. Ela pode aumentar a produção para bloquear as exportações de petróleo do Irã, baixar os preços e aplicar pressão diplomática para cortar o fluxo de petróleo iraniano para a China. Com o Estreito de Hormuz fechado, o oleoduto Yanbu da Arábia Saudita, uma rota alternativa para o Mar Vermelho, torna-se criticamente importante. Se o Irã atacar Yanbu também, a paciência da Arábia Saudita se esgotará completamente, pois nesse ponto, a totalidade das exportações de petróleo sauditas estaria em risco. O que ocorreu no Golfo desde 18 de março não é apenas um alerta militar. É um colapso estrutural. O CEO da Qatargas quantificou os danos. Tivemos um prejuízo de 20 bilhões de dólares em uma instalação que construímos há 2 anos por 26 bilhões de dólares. O primeiro-ministro do Catar rejeitou a alegação do Irã de que o alvo eram ativos dos Estados Unidos, caracterizando o ataque como um assalto direto a uma fonte de receita nacional. A Arábia Saudita expulsou o pessoal da embaixada iraniana. As relações diplomáticas restabelecidas em 2023 efetivamente terminaram. A Arábia Saudita posteriormente divulgou um vídeo exibindo uma demonstração militar com jatos, navios e tropas. Os Emirados Árabes Unidos estão cortando mais profundamente, embora de forma mais discreta. O hospital do Irã, que está aberto desde 1972, foi fechado, uma instituição anteriormente revelada como ligada a operações de inteligência iranianas. O clube do Irã foi fechado devido às condições atuais. As licenças das escolas iranianas foram revogadas. Um relacionamento de vizinhança de meio século está sendo desmantelado. MBS e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, MBZ, falaram por telefone, afirmando que os países do Conselho de Cooperação do Golfo continuarão a não poupar esforços para defender seus territórios. O Bahrein destruiu 143 mísseis e 242 drones durante a guerra, conduzindo as operações de defesa aérea mais intensivas do mundo em relação à sua população. O Kuwait está lidando com incêndios em 2 refinarias. Omã, o último estado neutro do Golfo, agora está sob ataque. A resposta do Irã, no entanto, não é um recuo. É uma escalada. Emitiu um aviso de evacuação para Doha. Morad disse:
A ditadura do Catar pagará compensação. Um porta-voz iraniano no canal 4 perguntou: quem atacou nossos campos de gás primeiro? Teherã não está recuando, mas a cada movimento está ganhando mais inimigos. Vamos dar um passo atrás para compreender o verdadeiro significado do que está acontecendo. Por 40 anos, o Irã tem seguido uma estratégia no Golfo de: eu não sou seu inimigo, eu sou o inimigo dos Estados Unidos. Pressão indireta através de milícias por procuração, diálogo por canais diplomáticos, mediação via Catar, negociações via Omã, comércio via os Emirados Árabes Unidos. Na noite de 18 de março, queimou com suas próprias mãos a acumulação de 40 anos dessa estratégia. Atacar a instalação de GNL do Catar, ameaçar a infraestrutura de gás dos Emirados Árabes Unidos, lançar mísseis em Riad. Essas são as ações de um inimigo. O resultado? Todos os potenciais mediadores tornaram-se inimigos, todos os canais de diálogo foram fechados, e todo o Golfo mudou para o campo dos Estados Unidos. Há apenas alguns meses, o Catar estava sediando negociações dos Estados Unidos com o Talibã, conversas de cessar-fogo entre o Hamas e Israel e negociações nucleares entre o Irã e o Ocidente. Agora, todo esse canal de mediação foi fechado. O Paquistão enviou 15 mil tropas para a Arábia Saudita. O vizinho oriental do Irã agora está do lado de Riad. A Turquia participou da reunião de consulta em Riad. Egito, Jordânia e Síria estão na mesma mesa. A Rússia se autodenomina um amigo leal, mas não oferece apoio concreto, nenhuma transferência de defesa aérea, nenhuma ajuda militar e nenhuma tentativa de veto na ONU. A China permanece em silêncio. Pequim é o maior comprador de petróleo iraniano, mas não quer arriscar seu enorme volume de comércio com os países do Golfo. O isolamento internacional do Irã é ainda mais profundo do que sua derrota militar. O cerco está se fechando ao seu redor, e é o próprio Irã que está fechando-o. E quanto tempo um país de 88 milhões de pessoas, esmagado por sanções, com sua infraestrutura bombardeada e seu líder assassinado, pode sustentar esta guerra contra um bloco do Golfo de 2 trilhões de dólares? Uma frase na análise da Casa de Saúde resume a situação. O exército que a Arábia Saudita construiu para uma guerra que não queria é a força militar árabe mais capaz reunida desde que o Egito cruzou o Suez em 1973. Na noite de 18 de março, o Irã reduziu 40 anos de capital diplomático a cinzas em uma única noite. Os diplomatas do Catar foram expulsos, o exército da Arábia Saudita está em alerta máximo e as instituições do Irã nos Emirados Árabes Unidos estão fechadas. E as palavras do príncipe Faisal ecoam: não temos medo. A operação insana do Irã causou 20 bilhões de dólares em danos da noite para o dia. Mas em troca, perdeu 40 anos de pontes árabes, fechou as portas diplomáticas de 6 países, virou um arsenal saudita de 600 bilhões de dólares contra si mesmo. E mais importante, construiu com suas próprias mãos a coalizão liderada pelos Estados Unidos que a OTAN rejeitou, mas que o Golfo aceitou. Teherã acreditava que sua estratégia de loucura forçaria o mundo a um cessar-fogo. O oposto aconteceu. Em vez de recuar por medo, o Golfo alinhou-se ao lado dos Estados Unidos. O custo do desespero é sempre muito além do que é calculado. O próximo movimento da Arábia Saudita, seja um ataque de retaliação, uma operação coordenada com os Estados Unidos ou estrangulamento geoeconômico, determinará não apenas o curso da guerra com o Irã, mas também a forma do equilíbrio de poder no Oriente Médio por uma geração. O mais caro exército do Golfo, a economia mais rica e o maior arsenal estão agora focados em um único alvo. E as palavras finais do príncipe Faisal servem como um lembrete para todas as partes. Quantos dias eles têm? Eu não vou anunciar isso. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.